Olá, pessoal. Vamos estudar acústica. Vamos lá. Bom, meus amigos, acústica basicamente é o estudo do som, das ondas sonoras. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, as ondas sonoras são longitudinais no ar e na água, mas em algumas situações, como em sólidos, ela pode sim ser transversal. Elas podem ser transversais. As ondas sonoras são tridimensionais, ou seja, elas se propagam a partir da fonte para todas as direções. E elas são ondas mecânicas, certo? Ou seja, elas só se propagam onde há um meio material. Portanto, o som não se propaga no vácuo, na ausência de matéria, certo? O som também ele é considerado uma onda de pressão ou uma onda elástica, que o som ele se propaga devido a pequenas variações da pressão no gás. Isso, no caso, falando de um gás. Em geral, também o som, você pode ter um modelo de propagação do som como pequenas deformações elásticas na matéria, tá? Que vão sendo passadas adiante, ok? Vamos falar agora de audibilidade humana e o espectro sonoro, ou seja, quais são os sons que nós podemos ouvir, que nossa estrutura auditiva é capaz de ouvir. A audibilidade humana, ela está compreendida na faixa de frequência aproximada entre 20 Hz e 20 mil Hz, 20 kHz. Então, nós não conseguimos ouvir sons com frequências abaixo de 20 Hz e nem sons com frequências acima de 20 mil Hz. É bom que se diga que essa é a audibilidade humana. Em geral, outros animais conseguem ouvir um espectro um pouco mais dilatado de som, ok? A velocidade do som. O som, ele adora matéria, em geral. Então, quanto mais concentrada for a matéria, quanto mais sólido for o meio, maior a velocidade de propagação do som. Então, a velocidade do som ela é maior nos sólidos que nos líquidos que nos gases. Agora, meus amigos, vamos estudar as qualidades fisiológicas do som. O som de acordo com a nossa percepção sensorial. Ok? A primeira é a altura. A altura é a qualidade do som que nos permite distinguir sons altos de sons baixos, que é a mesma coisa que dizer sons agudos de sons graves. Então, quando uma pessoa, fisicamente falando, claro, quando uma pessoa diz assim, eu estou falando alto, ela está querendo dizer, do ponto de vista das qualidades fisiológicas do som, que a voz dela é aguda, tá? A voz dela é fina, digamos assim. E uma voz como a minha, por exemplo, é considerada grave, que é o som baixo ou som de pequena frequência. O que diferencia, basicamente, uma nota musical da outra, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, é a frequência. Cada nota musical tem uma determinada frequência. E quanto mais alta é a nota, quanto mais aguda, maior a frequência dessa nota. Então, veja bem, a qualidade fisiológica aqui chama-se altura. A frequência, ela é uma grandeza física, tá? Associada à altura, mas o nome da qualidade é altura. A outra qualidade fisiológica é o timbre. Então, timbre é o que nos permite distinguir dois sons de mesma frequência emitidos por fontes diferentes. O timbre está associado à forma de onda, ao número de harmônicos, à maneira como a onda faz o meio vibrar quando ela passa. Então, dessa forma, se a mesma nota for emitida por uma flauta ou um violino, você vai perceber no ato, apesar de ser a mesma frequência, a mesma altura, a mesma nota, você vai perceber no ato que são dois instrumentos diferentes, certo? Porque o violino, ele produz sons a partir da vibração de cordas tensionadas, né, que são percutidas ou, enfim, arrastadas pelo arco. Já a flauta, ela é um som, um sopro de ar que faz uma palheta dentro dela vibrar. Então é lógico que apesar de ser a mesma nota, a mesma frequência, mas as moléculas do ar vão vibrar
com uma geometria ligeiramente diferente. Isso é o timbre, certo? A intensidade já é a qualidade fisiológica do som associada à quantidade de energia que a onda transporta. Tem a ver com a amplitude, né, que é a distância entre uma crista e o nível de referência da onda, ou entre um vale e o nível de referência da onda. Então, aqui você vê, olha, um som de grande intensidade, um som forte, e um som de pequena intensidade. A intensidade tem a ver com volume, certo? Quando fala assim, aumenta o volume, certo? Estou querendo deixar o som mais forte, eu estou querendo aumentar a intensidade do som. A intensidade pode ser medida. A intensidade de uma onda, ela é a potência da fonte dividida pela área atingida, atravessada por essa onda, por essas frentes de onda. Suponha que seja uma fonte pontual, né, de som. Então, nesse caso, as ondas têm formato esférico. Logo, a intensidade do som a uma certa distância r da onda é dada pela potência da fonte dividida por 4πr ao quadrado, nada mais é do que a área da superfície esférica. Então, dessa forma, há uma variação da intensidade com o quadrado da distância. Então, se você se afasta um pouquinho da fonte, o som ele tende a cair bastante. Então, se você dobra a distância para uma fonte sonora, a intensidade que você passa a ouvir, ela não cai à metade, ela cai à quarta parte, porque há uma variação com o inverso do quadrado, ok? A intensidade mínima capaz de causar sensação auditiva é da ordem de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, é o som mais fraco que nós conseguimos ouvir. E a partir de 1 watt por metro quadrado, esse som aqui é muito forte, nós já não consideramos que seja audição. A sensação que você tem é de dor, é a sensação dolorosa. Esse aqui seria o limiar da dor, tá? No sistema auditivo humano. Inclusive, a exposição prolongada a sons com essa intensidade podem causar danos irreversíveis às nossas estruturas auditivas. Ok? O nível sonoro é definido como a escala logarítmica da medida da intensidade, relacionando com a intensidade mínima capaz de causar sensação auditiva. Então, seria o log decimal de I, que é a intensidade do som que você está analisando, medindo o nível, ou I zero, que é a intensidade mínima, aquela 10 a menos 12 watts por metro quadrado. A unidade de medida de nível sonoro é o Bell, no sistema internacional, mas a unidade mais utilizada, inclusive nas provas, é o decibel, certo? Decibel não é unidade do sistema internacional, apesar de ser consagrada pelo uso. A unidade do sistema internacional é o Bell. Decibel, que é um décimo de Bell, um submúltiplo do Bell. Então, se você quiser calcular o nível sonoro para dar a resposta direto em decibel, você usa essa outra forma aqui, ó. 10, coloca o 10 na frente, aí a fórmula log de I sobre I zero. Ok? Olha, a poluição sonora, ela está associada à intensidade do som, certo? Então, existem leis, né, que limitam no espaço urbano, no espaço público, a intensidade do som, ou o nível sonoro dos sons produzidos pelas pessoas, porque isso pode causar vários problemas de saúde, né? Então, ninguém quer ser submetido a um som que não procurou, né? Você deve ter um vizinho aí que às vezes abusa do volume da sua caixa de som, então você sabe bem do que eu estou falando. Então, quando você estiver reclamando da música do vizinho, saiba que isso tem a ver com intensidade sonora, certo? Vamos lá. Vou fazer uma questão, tá? Para a gente ver aí se a gente aprendeu. Olha, um adolescente de 12 anos, percebendo alterações em sua voz, comunicou à sua mãe a situação observada com certa regularidade. Em determinados momentos, apresentava tom de voz fina, em outros momentos, tom de voz grossa. Certo? Então, gente, aí, isso aí é uma linguagem vulgar, né? Fina e grossa, fisicamente falando, quer dizer aguda e grave. Ok? A questão relatada pelo adolescente refere-se a uma qualidade do som denominada altura, gente.
Então ele estava reclamando que a voz dele às vezes ficava aguda e às vezes ficava grave, certo? Então ele está reclamando da frequência dele que estava se ajustando devido às mudanças da puberdade, mudanças aí orgânicas que são naturais, ok? Vamos outra aí. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, recentemente alterou a resolução que regulamentava o valor do nível sonoro permitido que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga, no seu antigo artigo 1º, diz o seguinte: a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamentos que produza som só será permitida nas vias terrestres abertas à circulação em nível sonoro não superior a 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Brasil, 2006. Considerando-se um alto-falante como uma fonte pontual e isotrópica de som, então é uma fonte que vai produzir ondas esféricas, né? Isotrópica, o som se espalha com uma densidade de energia constante, tá? Que emite ondas sonoras esféricas, assinale a alternativa correta que indica a potência mínima que ele deve possuir para produzir um nível sonoro de 80 decibéis a 7 metros de altura. É uma questão que você vai ter que usar todas as fórmulas que nós vimos nessa aula, certo? Aí são dados o limiar de audibilidade, que é aquele som mais fraco que a gente é capaz de ouvir. Isso não vem no problema, tá? Não precisa decorar isso aí, não. Dado o valor de π, ainda deu uma formulazinha aqui, ó, chamou de beta o nível sonoro, para você calcular o nível sonoro em decibéis, ok? Então, pessoal, o que é que nós temos? Vamos ver os dados aqui, ó. Temos a constante, né, as constantes, e temos aqui o nível sonoro e temos a distância. Então, primeiramente, vamos calcular a intensidade a partir da fórmula do nível sonoro. Então, chamo de beta aqui, eu vou chamar de beta também. Beta 10 log de I sobre zero. Então, o que é que eu tenho aqui, gente? Olha, beta 10 log de I sobre zero. O beta vale 80 pelo próprio texto básico da questão. E aí, fazendo a continha aqui, ó, substituindo a constante, tá? Vou passar esse 10 dividindo para cá, ok? Aí vai dar 8. Aí fica 8 log de I sobre 10 a menos 12. Aí eu vou transformar esse logaritmo aqui numa exponencial, certo? Vai ficar esse 10 a menos 12, tá? Ele vem para cá, ok? E ele será elevado ao oitavo, tá? Aliás, desculpa, essa base aqui, 10 vem para cá e será elevado à oitava potência. E essa potência você vai igualar ao logaritmando, que é essa fração aqui, ok? Esse 10 a menos 12 que está no denominador, quando subir, vai passar multiplicando, aí 8 menos 12, 10 a menos 4. Então, nós chegamos que no seguinte resultado, a intensidade é 10 a menos 4 watts por metro quadrado. Ok? Então, se eu tenho intensidade, agora eu vou aplicar a fórmula da intensidade para calcular a potência, uma vez que eu tenho a distância também. A intensidade é potência sobre a área, então a potência é a intensidade vezes a área, certo? Tá? Então, aqui, olha, a intensidade 10 a menos 4 e a área 4πr ao quadrado, tá? Pela fórmula. E aí tá aqui o R é 7. Fazendo essas continhas aqui, você encontra 5,88 10 a menos 2 watts, o que dá, meus amigos, letra A, alternativa correta. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.